Eu gostaria que vocês abrissem a palavra. É Romanos capítulo 8, versículo 28. Amém? Então diz assim, é um versículo só, diz assim a palavra. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amamos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Amém? Prestaram atenção na palavra? Tudo que nos acontece, tudo que venha a nos acontecer, seja bom ou ruim, se nós estivermos ajustados à palavra de Deus, se nós estivermos realmente conectados com Deus, tudo vai ser para o nosso bem. Tudo será para o nosso bem. Amém? Veja bem, se a gente acreditar nessa palavra, isso vai nos dar força e coragem para nós continuarmos avançando, tá? Em tempos difíceis, gente, porque tempos difíceis todo mundo passa, todo mundo enfrenta, não é? Adversidades, né? Principalmente aqueles que estão no caminho do Senhor, tem mais adversidade do que os outros ainda, não é? Sofre mais adversidades ainda. Então, se nós estivermos firmados nessa palavra, nós vamos acreditar que tudo será para o nosso bem, que Deus jamais vai permitir que o mal venha nos assolar. Ele vai estar sempre no controle de tudo. Mas nós temos que crer nisso. Isso vai nos dar força, vai nos dar coragem para a gente enfrentar os tempos difíceis, tá? O tema da nossa meditação da palavra hoje é esse. Nunca desista do que é importante para você. E aí eu pergunto para você, o que é importante para você? Não precisa me responder, mas responda para você mesmo. Pensa aí, o que é importante para você? Nós sabemos que muitas coisas são importantes para cada uma de nós, não é? Nós temos muitas coisas importantes, mas Jesus, Ele nos ensinou, na sua palavra, que se nós buscarmos o seu reino em primeiro lugar, todas as outras coisas, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, para nós, tem que ser o mais importante, buscar o reino de Deus. Se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas que também são importantes para nós, Ele nos dará. Vocês estão compreendendo isso? Não serão acrescentadas, gente, isso é palavra de Jesus. Não é palavra de um homem qualquer, é a palavra de Jesus. É uma promessa dele. Busque o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é viver de acordo com a vontade dele. É seguir os princípios que ele ensinou. Jesus veio para o nosso mundo, Deus veio em forma de homem, na figura de Jesus, para nos ensinar a buscar o reino de Deus. Ele veio pregar o reino de Deus. Tá? A nossa salvação é a porta de entrada para esse reino. Mas esse reino nós temos que buscar. A nossa salvação é instantânea, mas o reino nós temos que buscar. E buscar o reino é andar segundo a vontade de Deus. Tá? E para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos estar conectados com o trono de Deus. Ou seja, com o próprio Deus. Precisamos estar ligados a Ele. Precisamos estar ali atentos à voz de Deus, tá? Porque se a gente estiver conectado com Ele, atentos à voz de Deus, nós vamos receber de Deus a visão daquilo que Ele quer para a nossa vida. E nós vamos ouvir a voz dEle nos dando um comando para aquilo que nós temos que fazer, para seguir a sua vontade. Vocês estão compreendendo? Nós temos que ter uma visão, um propósito na nossa vida. Nós não podemos pensar assim, eu estou aqui à toa, eu venho para a igreja apenas para
para vir. Eu estou na minha casa lá à toa também, eu vivo à toa. Não, nós temos que ter um propósito, porque Deus nos dá um propósito. Ele nos dá essa visão do que Ele quer que a gente faça, e Ele nos dá um comando. Ele nos fala: você vai fazer isso. Eu quero que você faça isso. Mas para isso nós precisamos estar conectados com Ele. Precisamos estar atentos à voz do Senhor, tá? Para poder saber aquilo que Ele quer para nós. Veja bem, no Antigo Testamento, nós temos o relato sobre um homem chamado Neemias. Todo mundo conhece a história de Neemias, não é? Então, Neemias, ele estava nessa época, que foi relatado isso, ele era copeiro do rei da Pérsia. Tá? E o irmão dele chegou lá um dia e contou para ele, ele perguntou: como está a nossa cidade? A cidade dele era Jerusalém, ele era um israelita. Ele estava lá porque os israelitas foram dispersados, mas ele tinha o coração dele, estava na cidade dele. E o irmão dele contou então, o irmão dele e outras pessoas que vieram contaram para ele que a cidade estava destruída. Ela tinha sido invadida pelos inimigos, seus muros haviam caído, não é? E as suas portas tinham sido queimadas. E o povo que estava lá estava sofrendo ataque dos inimigos. Vocês sabem que naquela época as cidades, né, eram cercadas de muralhas. E eram muralhas assim enormes, largas, de largura bem larga mesmo, fortes, altas. E tinham várias portas de entrada na cidade, portões bem fortes mesmo. Para que isso? Porque naquela época existia muito ataque de inimigo, né? Os inimigos, eles atacavam para possuir as outras cidades, né? Para tomar posse. Então, se a cidade não tivesse bem edificado, com os muros bem edificados, ela era atacada. Se tivesse uma brecha no muro, já era o suficiente para o inimigo vir e derrubar o muro. Vocês estão compreendendo? Então, nessa época, Jerusalém, então, tinha sido atacada já, e os muros estavam caídos, as portas estavam queimadas, tá? Então, ela estava desprotegida. Neemias ficou desolado quando soube disso, porque ele amava Jerusalém, tá? Então, ele ficou desolado em saber que sua cidade estava desprotegida, que o seu povo estava desprotegido, estava à mercê dos inimigos, né? Então, ele ficou assim, o seu coração ficou constrangido de tristeza ao saber isso. Aí ele sentiu no coração o desejo de ajudar o seu povo, tá? E aí isso se tornou assim, algo muito importante para ele, ajudar o seu povo que estava lá desprotegido, reedificar os muros de Jerusalém. Isso se tornou algo importante para ele. Só que para ele fazer isso, antes de tudo, ele precisava da aprovação de Deus. Ele precisava da aprovação de Deus, tá? Então, o que ele fez? Neemias orou. Neemias se colocou diante de Deus, né? Se dobrou diante de Deus e orou, para saber se era esse o comando que Deus estava dando para ele. Porque ele queria fazer, mas ele queria saber se era também a vontade de Deus que ele fizesse isso. Então aqui, gente, nós temos já uma grande lição para a nossa vida. Quando nós estivermos diante de uma dificuldade, uma decisão difícil para tomar, antes de qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa, nós devemos nos colocar na presença do Pai, orar e buscar a sua vontade. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Nós, como cristãos, como cristãs, nós temos que fazer isso, porque a nossa vontade, muitas vezes, quer prevalecer. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade.
Mas não é assim que deve ser. Nós devemos buscar a vontade de Deus antes de tomar qualquer atitude. Então, veja bem, Neemias teve a aprovação de Deus. Deus deu a visão para ele do que ele ia fazer, e Deus deu a voz de comando para ele, ir até Jerusalém, tá? E ele pediu a permissão do rei. E o rei também deu a permissão para ele. Ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa fiel ao que ele fazia lá, servindo o rei. Então, o rei deu a permissão também para ele. Veja bem, o Salmo 91, ele nos dá instruções para nós enfrentarmos as tempestades da vida. Tá? O Salmo 91 é um salmo de proteção. E ele nos dá muitas instruções, tá? E uma delas diz assim, no versículo 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Então, veja bem, o que nós temos que buscar, em primeiro lugar, quando nós estamos atravessando uma situação difícil, quando nós estamos com um problema pela frente, que nós não sabemos como resolver, o que fazer, que atitude tomar. Buscar nos abrigar, né? Nos abrigar debaixo das asas do Senhor, né? A sombra do Onipotente, não é assim? E isso significa você buscar a Deus, se submeter a Ele e buscar a vontade dEle para a sua vida, naquilo que você deve fazer. Então, veja bem, a presença de Deus tem que ser o mais importante para nós, tá? E como nós buscamos assim? Orando, louvando a Deus, adorando a Deus, não é? Nós precisamos dizer a Deus que confiamos nele. Nós precisamos falar isso para Deus. Eu confio em Ti, Senhor. Eu creio que o Senhor vai me dar a solução. Eu creio que o Senhor vai resolver esse problema para mim. Quando nós não podemos fazer, é isso que nós temos que fazer. E quando nós tomamos essa atitude, sabe o que acontece? O inimigo não pode resistir. Quando nós tomamos essa atitude de buscar a proteção de Deus, de buscar a solução em Deus, o inimigo não pode resistir. Quando você põe em prática esses hábitos, orar, louvar, adorar, buscar a Deus, buscar a presença de Deus, sabe o que você está fazendo? Você está levantando muros espirituais à sua volta. Como as muralhas das cidades daquela época. Você está levantando muros espirituais de proteção ao seu redor, tá? E essa proteção vai te dar força. Ela não vai impedir que o inimigo se aproxime e tente te derrubar. Não vai impedir, mas ela vai te dar força e vai te dar coragem para você resistir aos ataques do inimigo, tá? Então, veja bem, o inimigo, gente, nós sabemos que ele não quer deixar você construir essas muralhas. Ele não quer permitir, ele vai fazer de tudo para impedir que você construa muralhas espirituais à sua volta. Nós sabemos que o inimigo, ele é especialista, né, em destruir família, destruir sonho, destruir negócio, destruir relacionamentos. Ele é especialista nisso, tá? Então, veja bem, ele quer, o que ele quer? Qual é a vontade dele? Ele quer que as nossas muralhas espirituais caiam por terra. Ele quer que você fique fraca, ele quer que você desanime, ele quer que você pare, que você jogue a rede, encoste a rede e desista. É isso que ele quer, que você pare no meio do caminho, que você desanime, porque aí ele sabe que você não vai ter forças para resistir ao ataque dele, e aí ele vem com a destruição, tá? Nós não podemos ceder
a esse ataque do inimigo. Ele poderá vir até contra você. Se você tiver com as suas muralhas espirituais fortificadas em Deus, na palavra de Deus, nos princípios de Deus, ele pode até vir contra nós. Mas os planos dele não vão ter êxito. Não vai cair por terra. É o plano dele que vai cair por terra, tá? Então, toda vez que nós tomamos a decisão de fazer o certo, o inimigo, ele não fica satisfeito, gente. Porque ele não quer isso. Tá? Então, não adianta. Quando a gente está fazendo a coisa certa, quando você está sendo atacada, você pode ter certeza que você está fazendo a coisa certa. Porque se você estiver fazendo o errado, ele não vai te atacar. Mas se você estiver fazendo a coisa certa, ele vai vir com tudo. Para tirar você dessa posição, desse caminho. Vocês estão compreendendo? Então, nós não devemos nos preocupar com o ataque do inimigo. Nós não temos que ficar preocupados com esses ataques que ele vem. Nós não, se nós estivermos firmes na palavra de Deus, nós não devemos nos preocupar, sabe por quê? Porque Deus está em nós. E Deus é por nós. Nós temos que ter essa certeza. Essa nossa arma, ele não pode derrubar. Essas armas que nós temos em Deus, vai derrubar todas as artimanhas dele, vai levar tudo para o chão. Então, nós não temos que ficar preocupados, nós só temos que ficar firmados na palavra de Deus. Nós temos que ficar firmados nos princípios de Deus e fazer o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Nós temos que fazer o certo. Vocês estão compreendendo? Repita comigo. Repita em voz alta assim. Deus está em mim. Deus é por mim. Nada poderá me impedir de fazer a sua vontade. Glória a Deus. Então, quando Neemias chegou lá em Jerusalém, ele viu que os inimigos lá do povo estavam se aproveitando para invadir, né, a cidade, né, que estava sem muralhas. Aí o que ele fez? Ele seguiu o comando de Deus e foi falar com as pessoas, né, com os irmãos que ele tinha lá, com o povo, com os israelitas, e foi falar também com as autoridades da cidade. E aí ele convocou todos para ajudarem a reconstruir as muralhas, tá? Na reconstrução dos muros. Mas veja bem o que aconteceu. Mal eles começaram a se preparar para reconstruir os muros, o inimigo se levantou, veio contra eles, tá? Eles já veio contra, já se levantou, a oposição já começou a atacar eles. E é assim que acontece, gente. Quando você começa a fazer a coisa certa, o inimigo vem mesmo com tudo. Ali, o inimigo estava principalmente em três homens, tá? Que se chamava Sambalate, Tobias e Gesem. Esses 3 homens começaram a zombar de Neemias e do povo. Começaram a tirar, né, debochar deles. Porque eles falavam assim, que besteira que vocês estão pensando em reconstruir isso daqui? Aqui, ó, é um monte de entulho que está aqui, só tem pedra queimada. Como que vocês vão pensar em reconstruir essas muralhas? Vocês não vão conseguir nada. Começaram a zombar, são uns tontos, são uns palhaços que estão querendo reconstruir o muro. Zombaram mesmo, zombaram muito de Neemias e do povo que estava trabalhando. Mas Neemias permaneceu firme, gente. Ele permaneceu firme porque ele tinha a visão de Deus. E ele tinha o comando de Deus, sabe, que Deus havia dado para ele, tá? Então, o que ele fez? Ele olhou para os inimigos e disse assim: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Ele deu uma palavra de fé, uma palavra de convicção
com a certeza de que Deus estava ali e ia ajudar eles. Não seria a força deles, não seria o trabalho deles, mas seria Deus fazendo por eles e através deles. Tá? Ele tinha essa visão. Então, se você confia em Deus, se Deus te deu um comando para fazer alguma coisa, não desista, tá? Porque muitas vezes alguém te disse que você não ia ter êxito naquilo que você ia fazer, que você não ia conseguir, que você não tinha... enfim, tem gente que é usada para desanimar a gente, não é? Isso acontece. Então, veja bem, não desista, gente. Quando você tiver certeza de que Deus está te mandando fazer algo, seja na sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu ministério, não desista. Continue em frente. Foi assim, gente, com Noé. Quando Deus deu o comando para ele construir a arca. Muita gente tentou desanimar, muita gente riu dele, chamou ele de louco e outras coisas mais. Mas Noé não desistiu. Foi assim com Abraão. Quando Deus mandou ele largar tudo que ele tinha, a vida que ele tinha, os parentes que ele tinha, e seguir sem saber para onde ele ia. Mas ele creu na palavra de Deus e aceitou o comando de Deus e não desistiu. Foi assim também com Jacó. Foi assim com José. Todos eles receberam o comando de Deus, receberam a visão de Deus para aquilo que eles tinham que fazer. E eles sofreram perseguições, sofreram zombarias, mas eles não desistiram. Eles foram em frente e foram vitoriosos. Nós temos também na Bíblia o exemplo de Ana, que também não desistiu. Ela também sofreu muita zombaria da Penina, né? Por ela ser estéril, mas ela não desistiu. Ela continuou firme na presença de Deus e Deus honrou a fé dela, né? E ela foi mãe de vários filhos, aliás, não é assim? Também aconteceu isso, nós temos o exemplo de Ruth, que nem israelita era, nem judia era, mas também não desistiu, mesmo com tudo sendo contra ela. E ela foi em frente, né? Também temos o exemplo de Esther, que lutou, que não desistiu diante das adversidades e lutou pelo seu povo. E temos muitos exemplos na Bíblia, mas muitos mesmo que nós temos que seguir, nós temos que olhar e falar, não, se Deus for com ela, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus de Ana, de Esther, de Ruth, é o nosso Deus. Se Ele esteve com elas, vai estar com nós também. Não é? Vocês creem nisso? Amém? Acredita nisso? Foi assim, gente. E será assim com todos aqueles que confiam no Senhor. Tá? Quando o inimigo vier contra você, então você tem que abrir sua boca, sabe? E falar assim para ele, você não tem direito legal aqui. Você não tem o direito de vir me desanimar. Você não tem o direito de vir zombar de mim. Você não tem o direito de querer destruir nem minha família, nem meu relacionamento, nem meu negócio, nem nada. Você não tem esse direito, tá? Você não pode impedir a vontade de Deus para a minha vida. Nós temos que falar isso para o inimigo. Ele não pode impedir a vontade de Deus para nossas vidas. E se nós estamos firmados no Senhor, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para todos nós. Creem nisso? Se você entregou sua vida a Jesus, você pertence a Ele, você só precisa lembrar desse fato e resistir. Você não pode esquecer que você pertence a Jesus. Então você resiste. Resiste a toda afronta do inimigo, tá? Porque sabe, nós somos humanos, né? E muitas vezes nós fraquejamos. Muitas vezes, quando nós somos afrontados na nossa vida, nós desistimos facilmente.
com muita facilidade. Nós ficamos desanimados, tá? Aí o que acontece? Os sambalates da vida se aproveitam disso, se aproveitam da nossa fraqueza, se aproveitam do nosso desânimo, tá? Aí eles vêm, ferem nossos sentimentos, né? E aí o que acontece? Nós desabamos, literalmente nós desabamos, tá? Sob a pressão do inimigo. Então nós precisamos, gente, ser determinadas. Precisamos ser fortes, ser ousadas, tá? E ser determinadas. Nós precisamos aprender a usar a autoridade que Deus nos deu para bloquear a ação do inimigo. Você sabia que você tem autoridade para isso? Você sabia? Quem aqui sabe que tem autoridade para bloquear? Então tem que bloquear, porque ele vai atacar, ele vai estar sempre querendo atacar. Você tem que usar essa autoridade que Deus te deu e não permitir que ele venha fazer mal na sua vida, e nem na dos seus, porque você tem autoridade para impedir isso também, porque Deus deu essa autoridade para todo aquele que confia no Senhor, que é obediente à sua palavra, que anda segundo os seus caminhos. Vocês estão compreendendo? Porque acontece, gente, acontece que muitas vezes pessoas são usadas para tentar nos desanimar, nos fazer desistir. Sambalate, gente, e seus companheiros, eles continuaram muito furiosos. Eles ficaram furiosos de ver que Neemias e o povo estavam reconstruindo o muro. Eles ficavam mesmo possessos, né, de ver aquilo lá. Né? Ele estava vendo Neemias se esforçando demais, e aí para ajudar as pessoas, não só para recuperar a cidade, viu? Porque a função do Neemias se estendeu também a recuperar o espiritual das pessoas de lá, porque eles tinham perdido a fé, tinham perdido a esperança. E Neemias estava ajudando eles a se levantarem espiritualmente, não só a levantar os muros da cidade, mas a levantar o povo espiritualmente também. E Sambalate e os outros companheiros dele ficavam furiosos, sabe, de ver isso daí. Então, veja bem, o inimigo, ele pode estar lançando em cima da sua vida, na sua vida, essas mesmas acusações contra você. Que você não serve, que você não consegue, que você não vai ter vitória, que você não vai ter êxito. Ele pode estar usando pessoas, ou ele pode estar falando na sua mente, ele pode estar fazendo de alguma forma, ele pode estar tentando acusar você também. Que você não serve para isso, que você não serve para mais nada, que você tem que ficar em casa mesmo. Vocês estão compreendendo? Não permita isso, tá? Veja bem. Ele pode estar querendo, gente, muitas vezes, tirar de você o propósito que Deus deu para a tua vida. Desviar você desse propósito, tá? E aí, o que acontece? Se você se virar para atacar o inimigo, né? Se virar para ele, você vai se distanciar de Deus. Então, não tenta fazer isso. Não tenta ir atacar o inimigo, tá? Neemias não fez isso. Neemias, quando ele foi atacado pelos inimigos, ele orou a Deus e falou assim para Deus: o Senhor toma conta deles. O Senhor trata com eles. Então, quando alguém fizer isso com você, tá? Te atacar, que você perceber que é um ataque do inimigo mesmo, você ore a Deus, se coloque na presença de Deus, ore a Deus e diz para Deus: ó Senhor, toma conta dessa pessoa. Trata o Senhor com essa pessoa. Porque nós não temos nenhum poder, mas Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder para repreender o inimigo das nossas vidas. Então nós temos que aprender com Neemias, a orar, sempre a buscar a Deus, sempre que a gente estiver diante de uma dificuldade, tá?
que a gente não possa resolver, algum problema que não está ao nosso alcance resolver. Porque quando nós não podemos fazer, Deus faz por nós. Ele é por nós. E nós temos que crer nisso, tá? Veja bem, não perca tempo se desviando do propósito que Deus deu para a tua vida, se desviando da visão que Deus deu para a sua vida, tentando enfrentar um inimigo, tá? Não perca seu tempo, tá? Deixa na mão de Deus, tá? Veja bem, o que nós temos que fazer então? Eu quero encorajar você nessa noite. Eu quero encorajar você a não desistir daquilo que é importante para você. Quero encorajar você a lutar pelos seus filhos, a lutar pela sua família, a lutar pelos seus negócios, a lutar pelos seus sonhos. Lute, mas lute com Deus à frente. Lute buscando sempre a vontade de Deus. Lute seguindo os princípios de Deus, porque esses não vão dar errado. Que aquilo que Deus quer para nós é o melhor. Então, busque a presença de Deus. Busque e lute por tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, pela visão que Deus te deu, pelo propósito que Deus deu para a sua vida. E não desista. Não desista jamais.